E hoje a gente está aqui com o Ítalo. Vem cá, Ítalo. O Ítalo também é um daquelas joias, né? Um daqueles meninos que eu daria minha filha para casar com muita alegria, né? Esse é o Ítalo. Só que não. Não vai dar tempo, né, Ítalo? Mas o Ítalo é daqueles meninos, daquelas joias que a gente vê desde novinho já. Você fala, esse menino vai longe, né? E ele chegou a cursar, ele vai falar um pouco mais sobre isso, ele chegou a cursar faculdade, né, FATEC, né, Ítalo? Se formou, começou a trabalhar em São Paulo, mas aí nesse tempo Deus trabalhou no coração dele também, acabou indo lá para o seminário Palavra da Vida, lá do Pará, onde o Tuta e a Esther e sua família estão, né? Se formou, né, foi trabalhar com comunidade ribeirinha, que é o que ele faz hoje, mas o sonho é um pouquinho mais longe, trabalhar com os Yanomamis, né? E a sua noiva é lá de Diadema, estão para casar agora, começo do ano. Eu falo para os jovens, né, aqui, né? Pessoas certas atraem pessoas certas, né? E eu vou adicionar mais uma coisa nessa frase do pastor José André, que a gente bem conheceu. Pessoas certas atraem pessoas certas no lugar certo. Né? Sabe aquela coisa que você está no lugar certo na hora certa? Ele foi para missões e conheceu a varoa lá, né? É bonita a menina, hein? É bonita, vai mostrar uma foto. Mas esse é um negão bonito também, meu Deus do céu. Que orgulho, já está maior que eu quase aqui, né? Muito feliz aqui porque Deus nos deu oportunidade de, sei lá, eu acho que foi privilégio meu, né? Poder dar aula para a escola dominical para um rapaz desse aí, né? E a gente fazia uma brincadeirinha legal lá, né? Que era abrir a porta e falar, pera aí que eu vou ver se tem algum presbítero, diácono aqui fora. E aquilo era uma gargalhada para os adolescentes. Mas era uma turma de mais ou menos uns 20 e poucos alunos, né, Ítalo? Um se desviou, que agora voltou para o evangelho. Era uma menina, uma moça. E todos bem, saíram dali. Quantos pastores, Ítalo? Sei lá, hein? Mais próximo, o Lucas, o Bruno e o Gui voltou. O Guilherme, você... Tem mais um que eu esqueci. Ah, o Tiago Levi, que está lá também, né? E as mulheres aí também que fizeram Palavra da Vida, teve umas 3, acho que naquela turma lá. Ariane, Michele. Muito feliz, né? Deus abençoe, Deus te use agora. Fale um pouco do que Deus tem feito na tua vida. Eu quero orar por você, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida do Ítalo, muito obrigado porque ele está aqui conosco, podendo dar testemunho da sua vida, do seu ministério, de tudo que Deus tem feito na vida dele. Obrigado porque ele um dia entendeu o Evangelho, entendeu a tua palavra, e essa é obra do teu Espírito Santo, Pai. É o Senhor que falou o coração dele, é o Senhor que está levando, direcionando para o seu ministério. Senhor, supre todas as necessidades com um missionário ali na Meva, Senhor, e que ele também ouça a tua voz todos os dias e aprenda todos os dias a depender do Senhor. Esse é o nosso desejo, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É um prazer, né? E também uma responsabilidade muito grande depois de uma apresentação dessas, né? Espero que possa ser bênção para os irmãos, né? A palavra, e pela palavra, não pela minha pessoa. E graças a Deus que Deus pôde também colocar o Márcio, né, na minha vida ali, né? Olhava ele na bateria e depois, como professor de escola dominical, líder dos adolescentes lá do grupo pequeno. Márcio, sabe quantos anos eu estou agora? Adivinha? Mais um pouco. Fiz 30 anos. Há pouco tempo, faz umas 3 semanas, 30 anos, né? 32 de bateria. Mas foi uma bênção naquele tempo, né? E hoje é um tempo diferente, um tempo em que Deus deu o privilégio de poder levar a sua palavra. Hoje, nos ribeirinhos, e amanhã, se Deus quiser, com os Yanomamis ou outros índios. A gente ainda não sabe o que Deus vai fazer, mas provavelmente vai ser Yanomami. Tá? Isso. Essa é a minha noiva, né? Que legal que agora eu não preciso olhar para trás, que tem a tela aí que eu consigo ver. Ela é de Diadema, o nome dela é Sara. Não pôde estar aqui hoje porque ela teve pouco tempo de férias e ela está na igreja dela, falando sobre o estágio que ela fez lá no Amazonas, com os ribeirinhos lá do Amazonas. Lá. Então ela está mostrando um vídeo lá. Nesse momento agora, provavelmente ela deve estar falando também. Então ela não pôde estar aqui, não pôde conhecer vocês, né? Mas eu não podia deixar de apresentá-la, né? Bom, eu queria falar um pouco hoje
sobre o reino de Deus, né? Mas muitas vezes nós, como igreja, e principalmente a igreja brasileira, eu imagino também que a igreja, como um todo, a igreja mundial, tem buscado um reino diferente. E eu queria voltar para a palavra de Deus, voltar para as instruções de Jesus Cristo e tentar compreender melhor qual é a nossa missão. E por que eu falo isso, né? Tem um pastor americano, eu não lembro, R.C. Sproul. Creuze, me ajuda aí, quais são os primeiros nomes do Sproul? Não sabe. Todo mundo só escreve R.C. Sproul, né? Então, Sproul, esse pastor americano, Roberto Carlos. Não era Roberto Carlos, né? Não tinha pensado nisso, né? Da próxima vez que eu falar, eu já vou ter essa piada na mão, né, manga? Mas o Sproul, ele matriculou sua filha num colégio, e ele é americano e tudo, né? Mas ele matriculou a filha dele no colégio, e ela lá estava estudando, né? Uma criancinha pequena na época. E ele perguntou para ela, filho, o que aconteceu no colégio? Ela falou algumas coisas assim, não deu para entender direito, né? E ele, cara, eu preciso entender melhor o que estão ensinando para minha filha. Na primeira reunião de pais e mestres, o diretor lá foi apresentar o colégio, né, para os pais e tudo, né? Ele falou assim, olha, as crianças chegam às 7 horas da manhã, elas montam aqui um quebra-cabeça, depois elas vão para uma outra atividade. Foi falando uma série de coisas, assim, sabe, bem cronometrado. Não sei se você é diretor de colégio, eu não quero criticar nada aqui, né, mas só estou contando a experiência desse pastor. Porque existe uma ideologia por trás dos colégios, existe uma ideologia por trás de tudo que a gente vê aí também na televisão, e certamente essa ideologia é pouco bíblica ou antibíblica, né? E ele mostrou ali, né, várias atividades, né? E o Sproul, né, ficou olhando ali, né, com uma cara de sério e tudo, né? Admirado com a quantidade de atividades. E no final, o diretor fez uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer uma colocação? Aí o Sproul levanta a mão com medo do que iam falar e pensar dele e faz a seguinte pergunta. Tudo bem, a gente não pôde deixar de perceber que foram várias as atividades e várias coisas que as crianças aprendem. Mas, no final, o que vocês querem tornar essas crianças? Que tipo de adulto vocês querem que essas crianças sejam? O diretor parou, ficou branco. Não sei se ele era branco, se era negro, não sei, mas ele conta no livro dele que ele ficou branco e ele respirou fundo e falou assim, olha, nunca ninguém fez essa pergunta para mim, eu não sei te responder. E isso ilustra bastante uma coisa chamada pragmatismo. Vamos fazendo, está dando certo, está funcionando, vamos fazendo, vamos para a bola para frente, né? Infelizmente, a igreja hoje, a igreja brasileira, a igreja americana, adota muitas ideologias, muitos métodos de evangelismo, métodos de estruturar a igreja, métodos de administração da igreja, baseado nesses conceitos e não na palavra de Deus. Só que o que acontece é que quando a gente troca a Bíblia para uma outra ideologia, a gente acaba fugindo, perdendo o nosso foco, perdendo o nosso rumo. E eu queria voltar um pouco ali nas últimas palavras de Jesus na terra enquanto homem, né? E esse texto vocês conhecem muito bem, está lá em Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Atos 1, 6 ao 8. Robert Charles. Roberto Carlos. Pior que é mesmo. Obrigado. Consultoria aí. Adivinhou, irmão. Nunca mais vou esquecer agora. O texto diz o seguinte. Acho que todos acharam. Não escuto mais barulho de Bíblias, então acho que todos acharam. Atos 1, do 6 ao 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, Senhor Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava ali, sendo quase elevado aos céus, seus discípulos estavam ali, menos Judas, né, que já tinha se enforcado, estava com ele, né? E a última pergunta que eles fazem, sabe, aquela criança, que quem tem criança e tem carro, viaja, né?
faz uma viagem longa, né? Papai, tá chegando? É a típica pergunta de criança, essa aqui que os discípulos fazem, né? E Jesus dá logo na lata, ele fala assim, olha, não interessa para vocês saberem o tempo em que Deus Pai reservou para restaurar o reino dele. Mas a missão de vocês é receber poder e ser minhas testemunhas em todo o mundo. Basicamente, esse é o resumo da história. E eu queria tirar alguns conceitos, algumas aplicações desse texto tão importante que eu creio que desde pequenininho as crianças já vão decorando, né? Atos 1:8 principalmente, né? E eu queria tirar algumas aplicações desse texto. Primeiro, o que não fazer. Os judeus sonhavam com um reino terreno. O que significa isso? Eles não tinham ideia, até aquele ponto, né? É interessante, passaram 3 anos ali com os discípulos, né? Passaram 3 anos com Jesus, né? Mas ainda estavam pensando naquele reino material. Israel estava sendo dominada ali por Roma, estava sendo opressa por Roma. E eles estavam pensando que Jesus ia voltar ali com um reino físico e material, e ia acabar com os romanos, e eles iam acabar sendo, sei lá, o primeiro país do mundo, ia ser talvez os Estados Unidos ali da época, né? Mas não era isso, não era essa a proposta de Jesus. Não era exatamente para isso que Jesus veio. E muitas vezes, nós, como igreja, sonhamos também com o reino terreno. Não sonhamos com o reino de Deus, esquecemos do reino de Deus e começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para o mundo e queremos conforto. Na igreja da minha noiva, uma vez eu estava na aula de escola dominical e um rapaz dando aula lá falou algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas é uma verdade muito grande. No passado, né, no tempo do Márcio aí, as pessoas elas casavam, não tinha muita coisa, né, Márcio? O pessoal casava ali, o importante é casar, né? Hoje em dia, o pessoal vai casar, tem que ter faculdade, doutorado, né? Tem que ter tudo aí para poder casar. Todos os móveis, televisão, internet, né? Netflix, tem que ter tudo. Mas o pessoal no passado casava com tão pouco e construía a vida juntos, né? Mas hoje a gente acostumou muito com o conforto. Infelizmente, nós nos acostumamos muito com o conforto, trazemos isso para a igreja também e esquecemos do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. E isso é refletido de como a igreja investe os recursos que tem. Menos de 1% dos recursos da igreja brasileira são investidos na obra transcultural. Não só, claro que mais é investido em missões, né? Mas a gente está levantando aqui, também estou vendendo o meu peixe aqui, né? A obra transcultural, né? Porque Jesus falou até os confins da terra. É preciso ir até os confins da terra. Jesus uma vez disse também, será pregado esse evangelho do reino até os confins da terra, então virá o fim. É necessário que esse evangelho, essa palavra que conhecemos, seja pregada lá onde vivem as pessoas lá que estão sob o domínio do Estado Islâmico. É necessário que seja pregado em várias tribos, que a gente vai ver um pouquinho também, de algumas estatísticas, alguns números, de como está sendo o alcance de algumas tribos indígenas. É necessário em muitos locais, inclusive do Brasil. Tem um pessoal aí de Recife, né? Tem um pessoal aí do Nordeste também, né? Alguns locais do Brasil, existe menos de 1% de evangélico, como o sertão brasileiro, por exemplo. Então, a gente não tem ideia de como a gente investe, muitas vezes mal, os nossos recursos, seja de tempo, seja também de finanças, seja também de oração. Muitas vezes a gente usa a oração, que é uma arma de guerra, é uma arma para a gente batalhar contra as forças do mal, a gente usa como uma arma doméstica, para que a gente possa, que não que seja errado, muitas vezes a gente pedir algo que a gente precisa, um bom emprego, mas muitas vezes a gente troca, inverte os valores e acaba tirando o foco daquilo que Jesus queria que a gente colocasse. Assim como os judeus procuravam um reino terreno, ter Jesus como rei ali de Israel e tudo mais, Roma sendo destituída do poder, muitas vezes nós também buscamos um reino material e não um reino espiritual. Foi feito um levantamento, se eu não me engano foi em 2012, de alguns pastores e agências missionárias no Seminário Servos de Cristo em São Paulo, e eles levantaram uma série de fatores do porquê que a missão, que a obra de Deus não é feita com mais garra, né, na igreja brasileira. E dentre os vários fatores eu listei alguns, são muitos, isso tem na internet, você pode procurar. A organização é Comiban, você pode pesquisar depois.
Uma delas que os pastores e líderes e missionários levantaram foi que missões se tornou um departamento da igreja. Então a gente copiou o modelo, não que seja errado, tem um departamento de missões, mas o que é errado é delegar somente ao departamento de missões todo e qualquer pensamento missionário, oração missionária da igreja. Eu não sei como é essa igreja, mas andando um pouco pelo Brasil, a gente vê que isso, infelizmente, tem sido uma realidade. A gente copia o modelo terceirizado do nosso mundo globalizado e coloca dentro da igreja e a gente terceiriza missões por um grupo de pessoas. Infelizmente, aquele grupo de pessoas acaba fazendo. Mas Jesus deu a ordem para todos. Não deu a ordem só para um grupo seleto de pessoas na igreja. Mesmo que você não vá para índios, mesmo que você não vá para o Oriente Médio, você tem seu vizinho, você tem pessoas que trabalham junto com você, que você precisa ser sal e luz. Jesus mesmo disse, para que serve o sal se não fizer diferença, a não ser para ser jogado fora? O que você tem feito aí na sua comunidade, nos seus relacionamentos? Outra razão, desenvolvimento econômico que os cristãos tiveram, né, levou a uma atitude materialista e não uma atitude de distribuir para o reino de Deus. Desculpa, eu estou meio com uma sinusite que me pegou de uma maneira que eu estou meio fanho aqui, né? Mas eu acho que está dando para entender, não reduz aí. Mas o desenvolvimento econômico, que não é tanto uma realidade hoje, mas na época que foi feita a pesquisa, foi-se notado que o desenvolvimento econômico do passado, infelizmente não é mais verdade hoje, levou a uma atitude das pessoas buscarem realmente aquilo que a gente estava falando no começo. Buscarem o conforto, buscarem bens materiais, ao invés de buscar investir no reino de Deus. E não estou falando só de finanças, como o próximo ponto aqui, mas também da profissão. Quantas pessoas hoje são enviadas para o seminário? Quantas pessoas hoje pensam em ser um pastor ou ser um ministro? Ou como eu conheci hoje um jovem, que ele está trabalhando na área que eu trabalhava, com tecnologia da informação, né? Mas ele faz um seminário porque ele quer aprender mais da palavra. Quantas pessoas pensam nisso? Agora, quantas vezes a gente investe em cursos de profissionalização, em cursos de pós-graduação, em cursos de tantas coisas que a gente aprende para ganhar dinheiro, e a gente investe tão pouco tempo e tão pouco dinheiro em coisas que a gente poderia ganhar mais almas, ou nós mesmos sermos edificados e aprendemos mais da palavra de Deus. Isso a gente não deve fazer, assim como Jesus ali. Obrigado, Márcio. Isso é o que nós não devemos fazer, assim como Jesus ali questionou o coração dos discípulos, né, que sonhavam com aquele reino terreno e tudo. Não, isso não compete a vocês. Não interessa. Só Deus sabe quando virá o reino dele. Outra coisa que eu queria que a gente pudesse analisar também é como fazer, né? Isso é uma ordem bem completa. Ele fala que não é para fazer, que não é para a gente pensar, e também fala como fazer. Como é que é feito essa ordem que Jesus deu? A missão não é na nossa força. Você pode pensar assim, mas eu tenho tão pouco tempo de convertido, eu tenho um mês de convertido, tenho um ano de convertido, tenho pouquíssimo tempo. Mas Jesus disse o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você é cristão, se você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus. E é interessante, o Márcio me conhece já há muito tempo, como ele disse, né? Eu sempre fui alguém bem tímido, eu nem fazia pergunta na aula, né? Às vezes tinha dúvidas, às vezes estava interessado e tudo, né? Mas para mim também estar aqui hoje é uma coisa bem difícil, né? Eu sou uma pessoa bem tímida. Mas entendendo aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus quer fazer, eu preciso ir para frente, né? Preciso pregar a palavra dele, né? Então é um desafio muito grande. Mas quando eu entendo que é Ele que me dá poder, quando eu entendo que é o próprio Espírito Santo que me dá forças e o entendimento da palavra para poder expor, me dá a mensagem, o conteúdo que é para ser exposto, né? Para ser mostrado para as pessoas, ensinado. Quando eu entendo isso, eu vou lá na frente, mesmo com muito medo, mesmo, sabe? Às vezes a caminhada de chegar aqui, quando o Márcio chama, né? Quando a gente sai da nossa cadeira pro púlpito, né? Eu acho que é uma das maiores caminhadas, né? Às vezes caminhei algumas vezes no mato ou lá na comunidade, né?
ou mesmo lá na minha cidade, mas a distância entre o banco e aqui o púlpito é uma distância muito grande, né? Mas se você entende que você recebeu o poder, não foi um poder dado pela uma faculdade, não foi um poder dado pelo ensinamento dos seus pais, por mais que essas coisas sejam boas e importantes, mas é um poder dado por Deus. O próprio Deus habita dentro de você e te dá poder para que você possa testemunhar para outras pessoas. Não é um poder para você viver uma vida confortável, uma vida feliz, mas é um poder para que você possa testemunhar para outras pessoas aquilo que Ele fez na sua vida. Temos o poder para executar essa missão e o mais importante é que a gente não tem desculpa. Ah, mas eu não sei falar direito, né? Moisés diz, eu tenho uma língua pesada, né? Não tem desculpa, não tem desculpa. Deus deu para a gente todas as ferramentas necessárias. E, gente, a gente vive num país que o evangelho é livre, né? A gente não tem, pelo menos aqui na nossa sociedade, aqui paulista, digamos assim, né, falando, claro, alguns contextos ali, Nordeste, enfim, mas a gente não tem perseguição. Nós podemos fazer o culto de portas abertas, né, aqui. Temos Bíblias em várias versões, né? Essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Shed. Eu tenho, em casa, eu ganhei uma Bíblia de estudo missionário do Bruno, que esteve aqui, né? Ele me deu uma Bíblia de estudo missionário. Muitas Bíblias a gente tem, muitos livros, né, que a gente tem em português, né? E a gente pode aprender, a gente pode se esforçar mais, a gente pode conhecer mais de Deus, né? E o quanto que a gente tem investido para que a gente possa testemunhar com mais propriedade, um crescimento espiritual para que a gente possa testemunhar com mais propriedade, né? Enquanto em outros países, outros locais, como aldeias indígenas, por exemplo, eles só têm a Bíblia, entre aspas, né, só. E alguns nem a Bíblia têm, porque não tem a tradução na sua língua. Alguns têm partes da Bíblia, mas muitos indígenas não sabem ler e escrever na sua própria língua. Então o missionário tem que ir lá, não só traduzir a palavra de Deus, mas também como alfabetizar o indígena na sua própria língua. Aprender a língua do indígena e alfabetizar ele na sua própria língua, né? E a gente tem tantas facilidades aqui e a gente cresce tão pouco, muitas vezes a gente faz tão pouco, testemunha tão pouco, busca tão pouco o conhecimento de Deus, né? Precisamos nos esforçar mais, nos empenhar mais. O que fazer? Toda missão tem, né, um objetivo. Testemunhar. Testemunha alguém que presenciou, que viu algo, né? Geralmente usado muito no contexto jurídico, né? Testemunha ocular, aquele que viu um crime acontecer, né? Todos nós somos testemunhas de algo que Deus fez. Algo que Deus fez nas nossas vidas, né? Só nós sabemos aquilo que Deus fez. Na minha vida, por exemplo, eu vim, não sei se o Márcio conhece, né? Se eu tive a oportunidade de contar no passado, ou se ele lembra, mas eu vim de um contexto em que minha família, até hoje, eles não são cristãos. Eles não têm a vida entregue, não frequentam a igreja, né? E eu vim desse contexto, e em uma determinada época da minha vida, quando eu era adolescente, eu comecei a ter um princípio de depressão. Não foi uma depressão grave, mas eu tive um princípio de depressão. Eu fui diagnosticado, não cheguei a frequentar psicólogo, nada, né? Psiquiatra, não cheguei a ser internado e nada, mas fui diagnosticado com isso. E não só a tristeza, não só a doença, né? Mas também, muitas vezes eu ia dormir à noite e eu sentia como se alguém, um espírito, eu não entendia direito, quisesse entrar dentro de mim, né? Era muito estranho. Parecia que quando eu ia dormir, queria se apossar de mim, eu sentia muito medo. Pouco tempo depois, eu conheci 2 rapazes, né, que me levaram para Getsemane, e algum tempo depois eu conheci a Cristo. E Deus transformou minha vida, e hoje eu posso testemunhar que Deus fez, né? De repente eu conheço alguém que tem a depressão, ou está passando por isso, ou está sofrendo algum tipo de opressão espiritual, eu posso falar assim, olha, eu conheço um Deus que me libertou disso. Eu conheço um Deus que me deu um sentido, sabe? Quando a gente está muito triste, principalmente aqueles que... Eu não sou nenhum profissional na área, né? Mas aquilo que eu posso entender da palavra de Deus, quando as pessoas têm esse tipo de doença, muitas vezes elas tentam buscar dentro delas mesmas a resposta. Mas a resposta sempre está em Jesus. Tem até uma igreja, né, lá em Santos, Cristo é a resposta. A resposta sempre está em Deus, sempre está em Cristo. E nós precisamos nos voltar para Ele. E eu posso hoje falar para pessoas que vivem nesse tipo de contexto, né, porque uma vez Deus fez isso na minha vida. Da onde Deus te tirou? De qual
pecado, de qual situação, de qual pobreza espiritual Deus te tirou. De repente foi das drogas, de repente foi da depressão também, de repente foi de uma vida em que você não via sentido, mesmo tendo tudo. Não sei o que Deus fez na sua vida, mas com certeza existem pessoas que vivem coisas parecidas que ainda não encontraram a resposta que você achou já. Na verdade, que você foi achado por essa resposta, né? Na verdade, que Deus te procurou e te resgatou. Porque nenhum de nós queríamos Deus, nenhum de nós buscávamos Deus, mas Ele nos amou primeiro, entregou o seu Filho em nosso lugar, morreu para pagar o preço do nosso pecado e abriu nossa mente, os nossos olhos, e hoje a gente pode estar aqui nesta igreja ouvindo a palavra dele, né? Da onde Deus te tirou? Será que existem pessoas que você conhece que viveram ou vivem coisas parecidas? Você pode também testemunhar para essas pessoas. E só testemunha quem anda com Deus, quem vive com Deus. Quem está longe de Deus não vai ver o que Deus está fazendo. Pode um dia ter tido uma experiência com Deus, ter, entregado a vida para Deus, mas se está longe de Deus, não tem muito o que falar. Talvez uma experiência só. Mas se você está andando com Deus, se você está vivendo com Ele, perto dEle, você tem muito o que falar para outras pessoas. Muito o que testemunhar. Olha só o que Jesus fez na minha vida. Olha só como eu era dependente, do Netflix, dependente do WhatsApp, e hoje eu passo horas lendo a palavra de Deus. Olha só como hoje eu tenho prazer em algo que realmente tem valor. E não que aquilo que logo uma série daqui a pouco acaba, e vem outra, e quando você pega a palavra de Deus, por mais que você veja o mesmo texto, esse texto eu já li algumas vezes, né? Um outro texto que eu amo muito, 1 Reis capítulo 19, a história de Elias. Toda vez que eu leio esse texto, leio a palavra de Deus, mesmo que seja o mesmo texto, é algo assim que Deus, cai uma ficha diferente. Não que eu ache uma interpretação nova, né? Mas aquilo que a palavra de Deus diz, dá uma cor diferente, anima a gente, né? Nos mostra um caminho, nos mostra a verdade, porque essa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos buscar essa verdade, e só conseguimos testemunhar aquilo que vemos e vivemos. E temos essa ordem. Não é uma escolha que a gente pode fazer. Não, o departamento de missões está fazendo isso. Não, o Creus ele foi lá e conheceu os Yanomamis, né? Viveu umas coisas mais doidas que eu, lá dormindo lá com os Yanomamis lá, né? Não, ele é pastor, o Márcio também é pastor, eles têm que testemunhar. Não, isso é para todos nós. A gente não tem escolha. Assim que você entrega a sua vida a Cristo, que Deus te resgata das trevas, você já recebe uma missão, a missão de testemunhar para outras pessoas aquilo que Ele fez e tem feito na sua vida, e que Ele fez na vida de tantas pessoas durante a história dos tempos bíblicos. Nessa de testemunhar, queria compartilhar com vocês também a história de um ex-pajé, já falecido há muito tempo, da tribo Waiwai. O nome dele é Euká. Ele viveu longe de Cristo boa parte da sua vida, né? E quando os missionários chegaram lá, ele era um pajé poderoso na tribo Waiwai. E os pajés Waiwai eram considerados... Os Waiwai vivem hoje, né, em Roraima e parte do Pará também, na Guiana também, né, na Guiana inglesa. Alguns Waiwai falam até em inglês. A gente, pasmem, os índios falam inglês também, né? Assim como alguns índios falam português e a língua materna, né? Alguns Waiwai também falam inglês. E esse Euká, ele era um pajé muito poderoso, e os Waiwai eram considerados como poderosos assim, na questão de magia, até por outras tribos, né? Outros indígenas, eram muito temidos. E os missionários chegaram lá, até sofreram quase ameaça de morte, assim, atentado de morte, na verdade. Um dos missionários estava na mata, e eles, quando vão cortar assim, uma parte da floresta, eles batem em várias árvores assim, né, para quase cair, e derrubam uma que faz um efeito dominó e derrubam todas, né? E eles fizeram essa emboscada por um dos missionários. Ele estava ali no caminho e eles derrubaram, né? E de repente ele sai do meio daquelas toras todas ali, né? Destroços, né? E ele fala assim: olha, cuidado, vocês podiam ter machucado alguém, sem saber que era um atentado contra a vida dele, né? Mesmo assim eles perseveraram. Missionários que vieram lá dos Estados Unidos, né? Perseveraram, pregaram o evangelho para esse índio.
e esse índio, Eucá, se converteu. Um pajé, foi o primeiro Uai-Uai crente. E ele se converteu, só que a gente não tem ideia, porque a gente vive numa outra sociedade, de como é para alguém que tem um conjunto de crenças muito fortes, espiritual muito forte, para poder deixar e abandonar aquilo que acreditava, né? Então, muitos Uai-Uai que se convertiam na época ainda praticavam a pajelança, ainda levavam os filhos para serem consultados pelos pajés. Ainda tinham esse tipo de prática. É muito difícil abandonar esse tipo de coisa, e até hoje, quando o evangelho é pregado, ainda é difícil ter esse tipo de abandono, né? E aconteceu que uma época, na aldeia, eles estavam ali e começou a ter muita doença, muita gripe, se eu não me engano, né? E a filha de Eucá ficou doente. Muitas crianças morrendo, né? E o missionário desafiou ele: olha, eu desafio, Eucá, a você a poder usar só os remédios que nós temos dado para vocês, né? Mas não leve para o pajé. Não faça os seus rituais de pajelança, que você conhece muito bem. Mas trate ela com os remédios e ore a Deus, que Deus vai curar a sua filha, né? Aí ele ficou num dilema. O que ele ia fazer agora? A vida dele inteira, ele era a medicina dele, a pajelança. Não era algo que como a gente imagina, né? Que não é só feitiçaria, é do diabo. Mas para ele era medicina, para ele era ciência, né? Então ele resolveu só dar os remédios e orar pela filha dele. E muitas crianças morreram, mas a filha dele não. E desde esse dia, ele começou a cada vez mais depositar a fé dele em Cristo e cresceu. E ele pôde testemunhar para outras pessoas, fazendo algo muito ousado. Os Uai-Uai, naquela época, os pajés tinham sempre uma entidade associada. E a do Eucá era o porco do mato. E ele não poderia comer carne do porco do mato, não poderia matar um porco do mato, não poderia tocar num porco do mato. Ele tinha a entidade do porco do mato que dava poder para ele. Eles acreditavam que se ele fizesse isso, ou ele morreria, ou ele ia virar um porco do mato. Então era algo que eles acreditavam na época. E algumas coisas realmente aconteciam. Satanás, ele é muito astuto, ele tem poder. A gente não pode, não que ele virasse um porco do mato mesmo, mas mortes aconteciam por rituais, né, que eles faziam lá. Isso por relatos de pessoas que não são crentes, tentam explicar como algo psicológico e tudo, né? Eu li alguns materiais, né, sobre isso. Eles tentam explicar por que um cara fazia uma magia para o outro e o outro morria. Mas a gente sabe que Satanás oprime dessa forma aquelas tribos, fazendo com que eles tenham medo de espíritos. E assim como aqui, a gente tem outro tipo de opressão, outro tipo de ação de Satanás, né? Mas Eucá, para testemunhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, o que ele faz depois que ele tem essa experiência de fé? Ele vai, pega seu arco, suas flechas, né? Ele era muito bom caçador também, e vai caçar porco do mato. Quando ele avisa para a aldeia que ele ia fazer isso, o pessoal gostava muito dele, né? Falou assim: não, você está doido, você vai morrer, você vai virar um porco do mato. Fica muito preocupado com ele, né? Mas mesmo assim ele vai e caça, e ele só caça 3, porque ele só tinha 3 flechas. E ele era muito bom caçador, né? Conseguiu, e não é fácil caçar, né? Principalmente com arco e flecha. E ele vai e trata os animais e come. E as pessoas veem que nada aconteceu com ele. As pessoas veem o poder de Deus através desse desafio que o Eucá fez, porque ele tinha aprendido com os missionários que Deus era mais poderoso que Kurukian, que era a entidade maior lá que eles tinham, que os Uai-Uai acreditavam. Então ele testemunhou aquilo que ele estava vivendo, testemunhou aquilo que ele tinha aprendido de Deus com os missionários, né? E ele se torna um pastor, Uai-Uai, né? E ele acaba evangelizando outras aldeias. E hoje, os Uai-Uai, em Mapuera, uma aldeia no sul do Pará, tem uma aldeia com uma igreja com mais de 1000 membros. Você imagina uma igreja indígena grandona com mais de 1000 membros, né? Porque um dia Deus usou pessoas que testemunharam aquilo que Deus estava fazendo na vida delas, né? Índios, missionários, né? E Deus fez muitas coisas, e tem feito muitas coisas nos Uai-Uai, porque muitas
aldeias, o homem branco, o homem, na verdade, não índio, né? Porque no meu caso isso não se aplica muito, mas o não índio não pode entrar, né? E os Waiwai têm evangelizado algumas aldeias, algumas tribos, que o homem não índio não pode entrar, porque eles são índios, então eles podem. Então eles acabam evangelizando e Deus tem feito muito, usado muito a vida deles, né? Então o que a gente deve fazer é testemunhar aquilo que Deus tem feito. E a gente só consegue testemunhar se a gente vive com Deus, se a gente lembra do que Deus fez com a gente, né? Pra gente também, na nossa vida. E onde fazer? Jesus dá a ordem, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ali no mapinha tem Jerusalém, tem ali a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Mas o que significa isso? Vou ter que ir lá para Jerusalém? Não, na verdade, quando Jesus estava dizendo isso, né, ele estava dizendo para um contexto dos seus discípulos, né? Mas hoje, talvez Deus leve você para Jerusalém, né? Conheci alguns missionários que trabalham lá, apanharam já de algumas pessoas, de alguns judeus lá em Israel, né? Algumas pessoas têm ido lá evangelizar os judeus. Talvez muitos deles serão nossos irmãos, e precisam ser evangelizados. Mas Jesus estava dizendo, né? Tanto no seu local de origem, né, onde você vive, né, como na sua região, também uma outra região próxima, até um lugar muito distante, até os confins da terra. Era isso que Jesus estava querendo dizer quando deu essa ordem para os discípulos, né? E hoje, nós somos 22 no Brasil, 22,02% da população, mais de 40 milhões de pessoas. Temos cerca de 5.800 missionários transculturais. E o que Deus tem feito e o que Ele pode fazer no mundo, né? A gente tem muita gente cristã, ou pelo menos que se denomina cristã no Brasil, né? E pouca dessas pessoas, uma pouca porcentagem, não sei nem como calcular, né? A porcentagem dá menos 0,000% aí, 0,11, sei lá, de pessoas que se dispõem para irem para a obra transcultural, né? Tem um pastor, já falecido também, chamado Martin Lloyd-Jones. Ele falou para o filho dele, né? Se Deus te chamar para ser um ministro, não se rebaixa a ser um médico. Ele falava algo mais ou menos nesse sentido. Talvez o Creuso pode estar dentro. Era isso que ele falava, né? É um privilégio poder servir a Deus em tempo integral, poder levar a sua palavra, né? Se você um dia sentiu esse toque do Senhor, se você um dia sentiu esse chamado, não desperdice sua vida fazendo outra coisa. A gente vê pelas estatísticas quantas pessoas tem no Brasil de crentes, mas quão poucos estão na obra transcultural, estão sendo ministros de Deus, né? Ou estão enchendo muitas vezes os bancos e têm feito tão pouco pelo Evangelho. E eu queria contar um pouquinho, né, nesse confins da terra, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que Ele tem colocado no meu coração e no coração da minha noiva, né, para o ano que vem. Essa aqui é a comunidade Caiçaua, em Santa Bárbara. Fica mais ou menos 1h30 de Belém. E é uma comunidade ribeirinha. No passado já foi mais ribeirinha, mas hoje ela é mais periferia. Mas a gente trabalha lá. Tenho um pastor da igreja, tenho outro missionário, mais uma outra missionária, né? Eu moro junto com esse missionário chamado Rafael. O pastor hoje está em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa. Ele está no ano sabático dele, né? Mas no ano que vem, provavelmente o outro missionário que trabalha lá comigo, Rafael, todo mundo chama ele de Massa, vai ser o pastor da igreja dessa comunidade. Aqui, mais ou menos, nessa parte do mapa, é onde fica a igreja, e poucos metros antes é a minha casa, né? É onde eu moro hoje. E Deus tem feito muitas coisas nessa comunidade. Mostrar um pouquinho essa foto, como tem uma história muito, muito bonita, assim, muito grande por trás dela. A maioria dessas pessoas que estão aí são membros da igreja Batista Esperança, lá em Caiçaua. Um nome bem propício, porque é um local onde reina prostituição, reina drogas. Nossa casa foi assaltada
3 vezes, uma vez arrombaram, a gente não estava lá, arrombaram a porta de trás, levaram o computador, não levaram o computador nessa vez não, mas levaram câmera, levaram um monte de coisa minha, monitor de computador, né? E por 2 vezes entraram armados na nossa casa enquanto a gente estava lá. Inclusive minha noiva também estava lá nessas 2 ocasiões, né? E graças a Deus, Deus nos protegeu. Na primeira vez foram 2 caras armados que entraram, um ficou fora. Na segunda vez eram 5 caras armados. 7 horas, quando a gente estava saindo para ir para o culto, os caras me renderam e entraram dentro de casa. É uma comunidade perigosa, né? Uma comunidade que não é tão simples viver lá. Mas Deus tem feito muitas coisas nessa comunidade. Essa foto a maioria dessas pessoas são membros da igreja, né? E foi um dia que a gente saiu ali de Caiçara e foi fazer uma visita nas ilhas próximas, né? Essa comunidade que foi tirada essa foto, se chama Igarapé Grande. Fica mais ou menos a uns 40 minutos de barco da comunidade de Caiçara. E os membros da igreja fizeram uma peça, o famoso Ladrão da Alegria, eu acho que todos conhecem, né? E fizeram distribuição de roupas, né? Eles mesmos arrecadaram roupas ali na comunidade para doar para essas pessoas desta outra comunidade. Fizeram evangelismo, brincadeiras com as crianças, né? E nós estávamos ali para ajudar, para gerenciar, né? E foi um dia muito, muito feliz de ver que eles estavam testemunhando aquilo que Deus fez na vida deles. Pessoas que antes, né? Tem uns 2 rapazes aí, 2 homens, que hoje são líderes da igreja, iam para o bar, fechavam o bar, um deles chegava, dava tiro para o alto e mandava todo mundo sair. Era uma coisa muito de doido mesmo, né? E ele hoje é um dos líderes da igreja, Deus transformou a vida dele. Outro também que tinha um histórico parecido, né? Eles estavam brincando, pulando nesse dia como crianças, né? Vestido com peruca aí, né? Então você imagina um homem bruto, um homem que bebia, um homem que roubava, que traía a esposa, hoje transformado por Cristo. E é isso que Deus tem feito ali em Caiçara. A gente tem tido um trabalho muito legal com um grupo de homens lá. Não sei se aqui tem algo parecido com trabalho com um grupo de homens, né? Mas tem dado muitos frutos. Eles têm aprendido, têm se interessado muito pela palavra, né? A gente se reúne às terças-feiras à noite. Os homens da igreja, os adolescentes também vão, né? Querem ser homem antes, né? Então às vezes vão lá também, né? Mas têm sido edificados também com a palavra. E a gente tem trabalhado um livro, O Homem Nota 10, do David Burke, e tem sido muito interessante esse tempo ali com eles. Eles têm, sabe, a gente queria algo mais informal, uma conversa no começo, né? E a gente sempre tinha um texto bíblico, um tema para trabalhar, né? Mas eles, não, nós queremos um estudo, né? A gente ficou impressionado, né? A gente queria algo mais informal, porque nós temos o culto na quinta, temos o culto no domingo, né? Culto de jovens no sábado, mas eles queriam um estudo mais formal, um estudo mais profundo, né? E é isso que a gente tem dado para eles e graças a Deus eles têm absorvido, aprendido. Um deles, recém-chegado na igreja, estava lendo, se eu não me engano, Efésios capítulo 5, né? E ele leu assim, rapaz, eu tenho que mudar muita coisa aqui. Aí ele chamou a esposa dele, isso aqui é para mim, isso aqui é para você. E começou ali a fazer um culto doméstico sem ele saber. Então, Deus tem transformado muito aquela comunidade, né? Algumas pessoas que vêm com umas doutrinas diferentes e eles questionam, falam, não, mas isso aqui não... Eles têm pouco conhecimento bíblico, mas o pouco que eles conhecem, eles questionam essas doutrinas erradas que vêm de fora. E tem muito que aprender, muito ainda que trabalhar, mas Deus tem feito muita coisa lá e eu sou grato a Deus, mesmo com tantos assaltos aí, mesmo com tantas dificuldades, de poder estar trabalhando nesse local e vivendo essas coisas, né? Mas aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para o ano que vem é o trabalho com indígenas em Roraima. A gente já é missionário, eu e minha noiva, da missão MEVA. Não sei quantos de vocês já ouviram falar ou já viram um missionário da MEVA, né? A missão MEVA trabalha em Roraima já há mais de 50 anos, é uma missão bastante conhecida e renomada e tem dado muitos frutos. Trabalha com várias etnias indígenas, né? Antes de chegar a ser MEVA, né? Era uma missão americana, que foi esse missionário que evangelizou Eucá, depois acabou virando MEVA, né? Trabalha com Yanomami, trabalha com Makuxi, Wapixana, Riscariana, algumas etnias ali em Roraima. E esse é o nome do nosso projeto, meio que copiado aí do projeto do governo, mas nossa ideia
não é dar luz para os indígenas a luz física, mas é dar luz espiritual, levar a palavra de Deus para os índios, né? Edificar a igreja indígena, né? Esse é a nossa logozinha, minha e da minha noiva, né? Adorar a Deus nesse local e levar os indígenas do Brasil ali também à adoração. E algumas estatísticas, como eu disse no passado, que ia falar um pouquinho sobre alguns dados daquilo que Deus tem feito, né, e daquilo que ainda precisa ser feito no Brasil com relação à missão indígena. Existem 121 povos. Repare, não são pessoas, não são famílias, mas são povos inteiros, nações indígenas inteiras. Porque a gente pode pensar em índio, não é um cara que vive no meio do mato, que caça e que pesca e tem uma oca, mas eles são bem diferentes entre si. Vários deles têm jeitos bem diferentes, né? Se você vai numa aldeia Waiwai, por exemplo, que é essa foto de cima que eu tô ali, eles são mais contidos, eles são mais quietos, algo muito grave ali, se a pessoa fala alto, eles são mais, assim, mais caladinhos até, né? Agora, se você vai numa aldeia Yanomami, que é a foto que está aqui embaixo, minha noiva, ela está com alguns índiozinhos ali em volta dela, né? Eles gostam muito de tirar foto quando o avião está indo embora e tudo, né? Ficam em volta dos estagiários, dos missionários, né? Eles são já mais exagerados, eles falam alto, eles usam muito a palavra marri. Eu não sei se você ouviu essa palavra, que totirri, que marri é muito, é um aumentativo, né? Eles usam muito isso. Você percebeu isso, né? Que eles são bem exageradão assim, né? Bem diferentes dos Waiwai. São povos diferentes, pessoas que têm culturas totalmente diferentes. Existem 121 desses povos, pouco ou não evangelizados. 38 povos com necessidade de tradução da palavra de Deus. Como eu disse, a gente tem a Bíblia na nossa língua, em várias versões, com muito fácil acesso, né? Mas existem 38 povos que não têm a Bíblia, nenhum versículo traduzido, né, na sua própria língua. 99 povos sem líder nativo. A missão tem um trabalho muito interessante. Ela não quer que o missionário fique, morra lá na aldeia e que os índios sempre fiquem, entre aspas, necessitando dele. Mas a ideia é que os próprios índios sejam pastores. Produzir uma igreja, implantar, se a gente pode usar essa palavra, né? Mas implantar uma igreja totalmente indígena, do jeito deles, com a cultura deles, com a cara deles, mas uma igreja bíblica, mais indígena. Então, o missionário jamais vai conseguir fazer isso, porque ele não é índio. Então, ele precisa fazer discípulos indígenas que sejam no futuro pastores e líderes dessa igreja. E existem 9 povos que têm igrejas, mas não têm líder nativo. E existe, para essas necessidades e outras, existe uma estimativa de que 500 novos missionários seriam necessários para atingir esse alvo só dos indígenas do Brasil. Existem índios em toda a América do Sul, em outros países, mas só dos indígenas do Brasil, 500 novos missionários. Espero que ano que vem 498 também. Nós estaremos lá. E o nosso cronograma... Isso. Não sei se dá para enxergar bem, mas esse ano eu ainda continuo lá em Caiçal até dezembro. Minha noiva continua estudando lá no IMPV, lá no Palavra da Vida Norte, até dezembro também. Assim que ela se formar, a gente vai ter uma despedida lá em Caiçal e a gente volta aqui para São Paulo para terminar os preparativos do casamento. Você que já casou sabe que não é simples, né? E também para poder ter um tempo de divulgação, de levantamento de recursos, né? A gente vai ter esse tempo até o nosso casamento, que vai ser em 11 de março do ano que vem. E depois disso, claro, depois da lua de mel, nós estaremos na Meva lá, se Deus quiser. Então, nós temos recebido muitas bênçãos de Deus, né? Graças a Deus, um tio meu emprestou a casa dele lá em Santa Catarina para que a gente possa passar a lua de mel lá. Então a gente já ganhou essa parte. Coisas do casamento também a gente tem recebido. Então Deus tem sido muito gracioso. A gente tem visto que até a gente brincou porque a gente comprou
umas madeirinhas com as iniciais, né, dos nossos nomes, né? Falou assim, agora a gente não pode mais voltar atrás, né? Deus tem dado tantas coisas para a gente, já comprou as iniciais, agora não pode mais terminar, né? Tem que ir até o fim, né? Mas a gente tem visto que Deus tem, não só por causa das coisas que a gente recebe, mas daquilo que Deus tem feito um na vida do outro através do nosso relacionamento. Tem sido muito bom. Mas esses são os nossos planos. E essa é o logo da missão, né? E algumas necessidades que a gente tem como missionário da MEVA. Como vai ser, né? Como compõe o nosso sustento, né? No caso. A questão de suporte para os indígenas, né? Médico, transporte também. Algumas vezes é necessário deslocar um indígena da aldeia e às vezes o governo tem algumas limitações com relação a isso. E os voos são bem caros, né? Então a gente também ajuda nisso. Enfim, equipamentos, né, da casa, é uma casa no mato, então não tem uma rede, a gente vai levar a luz de Deus, mas não a luz elétrica, né? Então a gente precisa ou de gerador, mas principalmente de painéis solares e bateria e ter bem pouco consumo, né? Não daria para Sara levar o secador. Ontem ela estava usando. Aí eu fiquei pensando, eu não falei nada, né? Mas eu fiquei pensando, não vai te acostumando com isso aí. Porque ela começou a usar, a luz da casa já começou a piscar, né? E eu pensei assim, rapaz, era só ligar aquilo ali, a bateria já ia arriar na hora, na casa do mato, né? Mas são várias coisas que a gente vai ter algumas limitações, mas de poder ver aqueles indígenas entregando a vida a Cristo, isso vale a pena. No final, né? Quando olhar para trás e, caramba, eu gastei muito bem minha vida, né? Esse é o nosso desejo, isso que a gente espera que aconteça no futuro. E muitas outras, né? Combustível, né? Para cortador de grama. Mas por que você não corta com um facão, né? Porque não é um quintal de casa, não é um matinho, né? É uma pista de pouso, né? Então o Creuza estava lá, estava contando que eles foram começar um processo de construção da pista de pouso, né? É gigantesco. Você precisa de um equipamento, né? Para poder limpar essa área, senão o avião não pousa, senão você não sai de lá, né? Senão você não tem consulta na cidade, médica, né? Enfim, é uma vida muito diferente, com bastante limitações, mas é uma vida cheia de aventuras, é uma vida cheia da presença de Deus, é uma vida cheia de bênçãos que Deus vai nos dar, que nós cremos que vamos poder ajudar ali no trabalho da missão, adorar a Deus, junto com os outros missionários ali também, e junto com os indígenas. Tem um missionário que ele tem um testemunho muito interessante. Ele estava fazendo curso na Jocum, em Rondônia, na verdade, um curso transcultural da Jocum, né? Ele estava fazendo esse curso e se montou uma equipe para ir trabalhar lá em um determinado local. E aqueles que se davam melhores com a língua iam ficar responsáveis pela parte de contato com os índios e os outros iam mais para a parte de construção. Ele não se deu bem na parte de línguas, não se deu tão bem quanto outros, né? E ficou na parte de construção. Mas ele disse que dentro de mais ou menos em 6 meses ele aprendeu o Yanomami e se comunicava com os índios, né? Foi um milagre de Deus, não foi algo, não existe, não tem como fazer isso. Não é possível, né? Você aprender, imagine o inglês, que é algo que é mais próximo da nossa língua, já se aprende em 6 meses, né? É furado. Se você olhar num muro de alguma parede aí na rua, é furado. Isso não acontece, não. Você não aprende uma língua em 6 meses. E ele aprendeu ali com os indígenas, né? Através de algo sobrenatural que Deus fez, né? E ele falando como os indígenas ali, eles se convertiam, entregavam a vida a Cristo e viviam o evangelho, né? Viviam com Deus, né? Porque a gente tem algo bem estranho. Talvez a gente vai chegar diante de Deus, né? E Deus vai questionar isso muito da gente, né? Que é separar as coisas, né? Então a gente tem um momento da nossa semana, alguns momentos da nossa semana com Deus. É nossa parte espiritual da nossa vida. Então a gente separa, a gente categoriza aquele tempo de domingo ali à noite, o culto, né? É para Deus, né? Outras partes da nossa vida é o trabalho, enfim, é diversão, lazer. A gente setoriza a nossa vida, né? E isso, para Deus, com certeza, é algo muito estranho e a gente precisa repensar muito esse nosso estilo de vida. Mas o índio não, para ele tudo é espiritual. Era espiritual já no passado, quando ele acreditava não nos santos, mas nos espíritos, né? Tinha todo aquele temor de espíritos, né? Mas quando ele se converte, ele tem uma visão diferente da nossa, né? Tudo para ele é espiritual, tudo para ele é para Deus, né?
E é algo fantástico. Claro, existem outros problemas, né? Na área da moralidade. Não são crentes perfeitos, né? Só na glória seremos, né? Mas essa parte aí eles dão de 10-0 na gente. E o missionário testemunhou. Esse missionário que aprendeu a língua de uma maneira rápida, ele testemunhou pra gente como esses índios, esses Yanomamis, eles vivem o evangelho de uma maneira totalmente diferente da nossa. Então, para a gente revisar aqui e encerrar, voltando no texto, né, depois desse breve testemunho. Primeiro, né, lembrando o que a gente não deve fazer. Então, o que a gente não deve fazer é pensar nas coisas desse mundo, né, as coisas do reino material, mas sim naquilo que vem de Deus, do reino espiritual. Então não devemos devemos esquecer o que não compete a nós, sabe? Buscar conforto, buscar coisas materiais, buscar um reino material nesta terra, não compete a nós isso. Podemos ter posse, sim, podemos ter um certo conforto, se Deus nos dá, sim, mas se a nossa vida gira em torno disso, alguma coisa está errada. Se a nossa vida... se você olha assim, eu faço planos e propósitos para que eu tenha mais conforto na minha casa, só por ter conforto na casa, algo está errado com você, né? A gente precisa esquecer aquilo que não compete a nós, assim como Jesus disse para os discípulos. Não vos compete saber tempos ou eras, nós também precisamos reavaliar muitas coisas na nossa vida. Crer que recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar o que Deus fez em nossas vidas para outras pessoas, lembrar que a missão não é só aqui, não é só para uma pessoa, não é só de uma pessoa, mas é de todos nós, em todo o mundo. E o que a gente pode fazer? Fazer uma lista, de repente, você pode pegar, faz uma lista daquilo que você mais gasta a sua atenção, seu dinheiro, seu tempo. Você pega lá, eu vejo televisão tantas horas por dia, eu fico no WhatsApp, tantas horas por dia, Facebook, Netflix, trabalho, é algo também é comum e essencial, né? Mas coloca lá e de repente você vai ver e poder medir algumas coisas que você gasta muito tempo, muita atenção, e você pode aí avaliar se você tem feito algo que agrada a Deus ou não. Como estão as suas prioridades. Ore para Deus para que você viva o poder que Ele já te deu. Jesus disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós já recebemos esse poder. Então nós precisamos entender que a gente recebeu esse poder para que a gente possa testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas e que está fazendo. Testemunhe como Deus te ajudou a enfrentar as dificuldades da vida para seus amigos, pessoas que você conhece, familiares, né? Da onde Deus te tirou, como Deus tem te ajudado a enfrentar dificuldades que hoje, mesmo depois de anos de evangelho, você ainda tem, e você percebe que outras pessoas têm, e que Deus pode fazer diferença na vida delas. E pode ser um gancho ali para que elas venham entregar a sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, né? Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E também, ore por missões. Conheça mais do que Deus tem feito nos confins da terra e se dispõe em suas mãos, né? Muitas vezes a gente está lá e uma vez eu estava no seminário, eu estava bem triste com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Aí lá no PV não tem muito, principalmente para solteiro, né? Tem muito privacidade. Você mora no quarto com mais 2 pessoas, né? Mais 3 pessoas muitas vezes, e você não tem muito para onde ir. Então eu estava triste, eu queria chorar, eu queria, desabafar com Deus, né? Não tinha muito lugar, e lá tem uma trilha no PV Norte. Então eu fui pro meio da trilha. Aí eu fui, né? Eu estava chorando, orando lá, né? E quando eu volto pro meu quarto, eu recebo uma mensagem de um dos meninos, adolescentes da igreja, falando: não, cara, você é um exemplo, você sabe, não por mim, né? Não que eu seja tudo isso, mas não, Deus tem usado muito sua vida. Aí Deus consolou muito meu coração, usando a vida daquele adolescente, né? E muitas vezes a gente está no campo, num local assim afastado, né? E sente essa distância, né? A gente está ali com indígenas ou com ribeirinhos, e não são pessoas, né, que são o nosso povo, né? A gente sente falta. O pessoal que vem aí do Nordeste, que vem de longe, né, que vem de locais diferentes, sente falta, né, do seu povo, da sua terra, né? Se você viveu bastante tempo. Então a gente precisa dessa atenção, das orações da igreja, né? E não só eu, mas como todos os missionários que estão no campo, né? Os pastores também precisam muito da oração de vocês aqui da igreja. Então, esse é aquilo que
Deus tem colocado nos nossos corações. Espero que vocês tenham sido edificados, né? E se vocês quiserem saber mais, vocês podem pegar, eu tenho um folderzinho, se vocês quiserem pegar comigo, né? Eu posso entregar para vocês, tem para todo mundo, mas aqueles que estiverem interessados eu posso entregar. E tem meus contatos, os contatos da minha noiva lá também. E para vocês poderem estar orando pela gente também, e quem sabe também ser nossos parceiros, né? Financeiros, né? Porque a gente está lá e não é alguém que está pagando para alguém, outra pessoa está lá. Mas nós somos parceiros, a missão é nossa. Deus não fez algo diferente na minha vida, mas Deus tem feito algo na igreja e eu sou uma pessoa, simplesmente, que Deus tem levado para lá, assim como Ele tem feito com tantos outros, né? Mas a igreja, Deus usa para poder estar apoiando financeiramente e em oração também. E eu gostaria de poder ter pessoas, principalmente orando por nós, que não, vocês viram um pouquinho, né? Não é fácil, mas também se Deus tocar no coração de vocês, né? Para poder aí também ter uma ajuda financeira, nós seremos muito gratos, né? E eu quero agradecer, né, a oportunidade dos pastores, né? A igreja também que me aguentou ouvir tantas histórias aí, né? Espero que Deus tenha falado os corações de vocês, principalmente, né? Muito mais do que algo que eu queria compartilhar aqui, né? Mas que Deus tenha tocado a vida de vocês e que seja diferente a partir de amanhã, a partir de hoje, né? Em nome de Jesus. Mas